A Rússia ameaçou responder com armas nucleares caso os Estados Unidos cumpram promessa feita há pouco mais de uma semana durante a cúpula da OTAN realizada em Washington. Que promessa foi essa feita pelos Estados Unidos, hein? Se você quiser entender esse e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal. Faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, depois de um tempo aí de ausência, depois de um tempo sem vídeos, eis que agora estamos aí retomando as gravações. Então, se você é novo aqui no canal, já dá essa força, deixa o like aí, faça a sua inscrição. Se você já é um espectador frequente, vamos junto aqui de novo no nosso bate-papo. Gente, dá uma olhada na manchete da quinta-feira, dia 18 de julho. Rússia ameaça responder a mísseis dos Estados Unidos com armas nucleares. O que os Estados Unidos fizeram, hein? Vamos contextualizar. Há pouco mais de uma semana aconteceu em Washington, capital americana, a cúpula da OTAN. E foi exatamente nessa cúpula que o presidente Joe Biden cometeu mais duas das inúmeras gafes que ele vem cometendo aí nos últimos anos, durante todo o seu mandato. Aqui, por exemplo, ele confundiu o nome do Zelensky, chamando de Putin, e também trocou o nome da vice-presidente Kamala Harris, ele a chamou de Trump. Ou seja, algo que não tem nexo nenhum, o que só comprova, infelizmente, que Biden já não está mais na plenitude da sua capacidade cognitiva, já não é mais capaz de governar os Estados Unidos da América. Pelo menos essa é a minha opinião e da maioria das pessoas do mundo, eu acredito, né? Acho que você também pensa assim. E aqui eu não estou entrando no mérito se ele foi um bom presidente, um mau presidente. Estou falando apenas sobre aquilo que a gente vê aí, né, que deixa claro a fragilidade tanto física como também cognitiva dele. Mas enfim, o que os Estados Unidos anunciaram nesse encontro? Dá uma olhada aqui, ó. Durante a cúpula da OTAN, agora no mês de julho, os Estados Unidos anunciaram que posicionariam mísseis de cruzeiro Tomahawk e também mísseis SM-6 em solo alemão a partir de 2026. Ou seja, os Estados Unidos, como grande liderança da OTAN, como maior potência militar da aliança, tem buscado criar aí estratégias para aumentar o poder bélico e a capacidade de defesa da OTAN, sobretudo em solo europeu, diante da ameaça, ou pelo menos daquilo que eles veem como ameaça, que são os russos. Então, o governo americano fez esse anúncio, que a partir de 26 instalaria mísseis em território alemão. Logicamente, a Rússia, diante desse anúncio, reagiu por meio aí do vice-chanceler, o vice-ministro das Relações Exteriores, o Sergei Ryabkov. Dá uma olhada, ó. O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, afirmou durante entrevista coletiva, agora na quinta-feira, que a Rússia responderá a qualquer medida de Washington para aumentar suas capacidades de mísseis nucleares. Ryabkov afirmou que Moscou está preparada para vários cenários, inclusive negativos, e não descartou a possibilidade de implantar mísseis nucleares em resposta às ações dos Estados Unidos. Bom, é importante deixar claro, pessoal, que apesar dessa ameaça, a Rússia já mantém instalações nucleares em território europeu de prontidão para serem usados em caso de necessidade. Onde a Rússia faz isso? A Rússia faz isso exatamente aqui, ó, no exclave russo de Kaliningrado. Para quem não lembra, Kaliningrado foi um território controlado pelos alemães até o final da Segunda Guerra Mundial. Com a derrota alemã na Segunda Guerra, a Rússia incorpora esse território ao seu domínio e, desde então, a partir de 1945, esse território de Kaliningrado passa a fazer parte da então União Soviética. Como tudo isso aqui também fazia parte, né? Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia. A Polônia não era membro da União Soviética. Então, tudo isso aqui era território controlado por Moscou. Em 91, quando a União Soviética é esfacelada, né, as repúblicas tornam-se independentes, a Rússia continua exercendo controle, soberania, domínio sobre Kaliningrado, ainda que Kaliningrado não seja um território contínuo ao território russo, ou seja, Kaliningrado fica para além das fronteiras continentais da Rússia, daí ser chamado então de exclave. O que a Rússia então mantém em Kaliningrado? A Rússia mantém em Kaliningrado uma importante base militar, aérea, naval, enfim. Nesse outro mapa aqui, ó, apesar de muito poluído, dá para a gente ter uma noção do poder de alcance das armas que a Rússia mantém
em Kaliningrado. Aqui no centro do mapa, ó, o território de Kaliningrado, já se localizou aí. Aqui a Rússia à direita, Estônia, Ucrânia aqui, ó, mais a sudeste, aqui países nórdicos como Noruega, Suécia, aqui do lado a Alemanha. Repare que neste mapa aparecem círculos representando aí o raio de ação dos mísseis ou das armas que a Rússia mantém em Kaliningrado. Perceba que a capital alemã, por exemplo, estaria dentro dessa área abarcada pelos mísseis russos. Ou seja, ainda que a Rússia ameace responder com armas nucleares uma eventual instalação de bases de mísseis dos Estados Unidos aqui na Alemanha, a Rússia, na verdade, já mantém essas bases em Kaliningrado. Então, esse discurso aí do Sergei Ryabkov serve nada mais nada menos para alimentar essa retórica aí de ameaças de ambos os lados, algo que a gente já vem acompanhando aí frequentemente desde que a guerra teve início lá em fevereiro de 22. Vale lembrar ainda que lá no final dos anos 80, momentos finais da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética assinaram um acordo para eliminação de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, justamente para tentar afugentar o risco de uma guerra ali nos anos 80, quando a União Soviética já vinha muito enfraquecida, mas continuava a pairar no mundo o risco de uma guerra entre as duas potências. Então, na imagem aqui, ó, justamente o então líder soviético, isso aqui é em 1987, tá? O Mikhail Gorbachev e o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, assinando justamente este acordo aí para a eliminação dessas armas. Esse encontro se deu lá em Washington, nos Estados Unidos. Então, esse acordo vigorou do final dos anos 80 até 2019. Em 2019, o então presidente americano, Donald Trump, decidiu retirar os Estados Unidos desse acordo. Dá uma olhada. Saída dos Estados Unidos de tratado com a Rússia desencadeia temor de uma nova corrida armamentista nuclear. Washington abandona um acordo para a eliminação de mísseis nucleares de curto e médio alcance, firmado com Moscou durante o período da Guerra Fria. Essa manchete de agosto de 2019. À época, o Donald Trump alegou que a Rússia vinha descumprindo o acordo justamente por estar desenvolvendo armas nucleares e também por instalar bases em território europeu, principalmente naquela região de Kaliningrado que eu te mostrei nos mapas anteriores. E aí não deixa de ter uma certa ironia o fato de que Donald Trump, que é visto atualmente aí como alguém de certa forma simpático à Rússia, ter sido também o líder, o presidente americano que retirou os Estados Unidos desse acordo. Ou seja, o fato do Trump ser visto aí como alguém simpático à Rússia não quer dizer que ele terá, assim como não teve lá no primeiro mandato, caso seja eleito agora de novo, não quer dizer que ele terá a Rússia como um aliado. Ele não vê a Rússia exatamente como um aliado, ainda que variadas vezes tenha feito elogios, inclusive públicos, a Vladimir Putin. Então fica aí o registro desse acordo que já existiu entre os dois países. E aí ontem, sexta-feira, foi anunciado aí pelos dois líderes, por Trump e por Zelensky, a primeira conversa telefônica entre ambos. Volodymyr Zelensky teria telefonado para Donald Trump numa tentativa aí, certamente de já ir tentando estreitar laços, já prevendo a eleição de Trump no final do ano, agora nas eleições que ocorrerão em novembro. Principalmente porque Trump é visto como alguém que possivelmente poderá exigir que a Ucrânia negocie com os russos o fim da guerra, aceitando, no caso a Ucrânia, aceitando perder aqueles territórios que a Rússia vem controlando depois de ter conquistado ao longo da guerra. Então olha aí a manchete. Donald Trump diz que teve conversa muito boa com Volodymyr Zelensky. Segundo o ex-presidente, líder ucraniano condenou a tentativa hedionda de assassinato no último sábado, aquele atentado contra o Trump. Trump ainda disse o seguinte, dá uma olhada. Agradeço ao presidente Zelensky por entrar em contato, porque eu, como seu próximo presidente dos Estados Unidos, Trump está confiante, hein? Trarei paz ao mundo e acabarei com a guerra que custou tantas vidas e devastou inúmeras famílias inocentes. Lembrando ainda que nessa semana, na convenção do Partido Republicano, o Donald Trump anunciou o candidato à vice-presidência, melhor dizendo, o J.D. Vance, que é um senador nos Estados Unidos extremamente crítico à ajuda financeira e militar que os Estados Unidos dão à Ucrânia. Ou seja, acredito que não haveria um nome pior para os interesses da Ucrânia, para o Trump anunciar como vice-presidente, do que esse que foi anunciado, J.D. Vance.
Então, o Zelensky com certeza não está vendo de maneira nada otimista a possível vitória do Trump no final do ano. Como isso é algo apontado aí por muitos analistas como algo muito provável, a vitória do Trump, o Zelensky vem tentando aí se adaptar a essa nova realidade. E aí esse telefonema tem sim como intuito estreitar laços com o possível novo e velho mandatário dos Estados Unidos. Enquanto isso, a guerra segue sem grandes mudanças no campo de batalha. A Rússia segue controlando boa parte do leste da Ucrânia, a porção sudeste e também a Península da Crimeia, que ela conquistou lá em 2014, inclusive com o anúncio nessa semana da conquista de um novo vilarejo por parte dos russos na região de Donetsk. A Ucrânia, por sua vez, afirmou que a Rússia retirou toda a sua frota naval da região do Mar Negro ali, do litoral da Península da Crimeia, justamente porque tem sido uma área em que a Rússia vem sofrendo muito, principalmente com ataques de drones ucranianos, que têm provocado aí um estrago na frota naval russa. Isso não quer dizer, contudo, que a Rússia esteja sob ameaça na região da Crimeia, muito pelo contrário, a Rússia controla a Crimeia e tudo indica aí que dificilmente teremos grandes mudanças territoriais no que se refere aí às áreas já controladas pela Rússia em território ucraniano. E fica também a expectativa se Joe Biden vai ou não desistir da corrida presidencial. Existem aliados a Joe Biden, aliados ali, membros do Partido Democrata, que garantem que nos próximos dias, no máximo semanas aí, Joe Biden poderá sim abandonar sua candidatura. O problema é que quanto mais tempo ele leva para desistir, pior é para o Partido Democrata. É aquele velho ditado popular. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou seja, a situação dos democratas não é nada boa. Valeu, meu povo. É isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like. Se não, deixa o dislike. Comenta e te espero nos próximos. Um forte abraço e até lá. Valeu!